Bem, meus amigos, bem-vindos ao canal Ilumina, o canal que discute com você os grandes problemas do setor elétrico no Brasil e no mundo. As relações difíceis entre o Brasil e o Paraguai em torno da usina de Itaipu voltaram ao noticiário com o cancelamento, agora em agosto, do acordo que havia sido assinado entre os dois países em maio passado. A divulgação dos termos do acordo na imprensa paraguaia causou um tsunami político, que colocou em risco o próprio mandato do presidente do país vizinho, o Mário Abdo Rodrigues. Contrariando as posições a favor da manutenção do acordo dos Ministérios de Minas e Energia e da Economia, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, concordou com o cancelamento do acordo e com a retomada das negociações bilaterais em busca de um novo acerto entre os dois países em torno da usina de Itaipu. Em primeiro lugar, nós vamos tentar, junto com vocês, entender o que aconteceu e, em seguida, vamos tentar situar os atuais acontecimentos dentro da longa trajetória de conflitos entre o Brasil e o Paraguai, envolvendo Itaipu. Itaipu é uma usina binacional, metade pertence ao Brasil e metade pertence ao Paraguai. O Brasil fica com toda a energia produzida pela metade brasileira da usina e mais a energia produzida pela metade paraguaia que não é utilizada pelo país vizinho. Pelo Tratado de Itaipu, assinado em 1973, toda a energia produzida pela parte paraguaia que não é consumida no Paraguai deve ser obrigatoriamente vendida para o Brasil. Hoje, o Brasil consome 85% da energia produzida pela usina e o Paraguai 15%. Brasil e Paraguai pagam a mesma tarifa, a princípio, pela energia que cada um consome da sua parte da produção. Pela energia excedente, produzida e não consumida pelo Paraguai, o Brasil paga um valor maior, a título de remuneração pela cessão dessa energia do Paraguai para o Brasil. Isso está estabelecido no tratado desde o início, esse pagamento a mais. Por exemplo, em 2010, a tarifa comum paga pelos dois países era $43,83 por megawatt-hora, enquanto que a tarifa paga pelo Brasil, pelo excedente paraguaio, era de $46,75 por megawatt-hora. Justamente isso em função dos $2,92 por megawatt-hora a mais pagos pela cessão de direitos da energia feita pelo Paraguai para o Brasil. Da tarifa básica, paga pelos dois países, praticamente 70% correspondem à amortização da dívida e juros pagos pela Itaipu Binacional à Eletrobras, que detém 1/3 da dívida, e ao Tesouro Nacional Brasileiro, que detém 2/3 da dívida. O valor restante é destinado ao pagamento das despesas de manutenção e de pessoal da usina e também para royalties. No entanto, há um detalhe muito importante no caso da tarifa paga pelo Paraguai. A partir de 2002, passou a existir um novo tipo de energia produzida por Itaipu, a chamada energia extra, que é fruto
de situações hidrológicas bastante favoráveis, que fazem com que se produza uma quantidade de energia muito maior do que a esperada, né? Essa energia extra, justamente por não ser uma energia garantida, tem uma tarifa mais baixa. Em 2010, era 4 dólares por megawatt-hora e em 2018 era 6 dólares por megawatt-hora. Em 2007, em troca da instalação de 2 novas turbinas, né, em Itaipu, um aumento de capacidade da usina que interessava ao Brasil, foi cedido ao Paraguai a prioridade de usar toda essa energia extra. De tal forma que o Paraguai passou a ter acesso a 2 tipos de energia de Itaipu. A energia garantida, pela qual pagava a tarifa cheia, né, os nossos 43 dólares e 83 centavos, e a energia extra, pela qual pagava 4 dólares. De tal maneira que, por exemplo, em 2009, o Paraguai consumiu cerca de 1.300 megawatts médios. E sua contratação de energia garantida foi apenas de 680 megawatts médios. O restante foi coberto com energia extra, o que, ao fim e ao cabo, resultou num ganho anual de 180 milhões de dólares para o Paraguai, em termos de redução do custo da energia de Itaipu consumida pelo país, né? Em função de tudo isso, a tarifa média de energia de Itaipu, paga pelo Paraguai, é significativamente menor que a tarifa média paga pelo Brasil. Em função, em primeiro lugar, da cessão de direito, né, que nós pagamos a mais pelo uso da energia excedente não utilizada pelo Paraguai e pela energia extra mais barata consumida exclusivamente pelo Paraguai, né? O que deu problema inicialmente foi justamente essa energia extra, né, o uso dessa energia extra. A contratação continuada de um volume de energia garantida, né, muito menor do que o consumo efetivo por parte do Paraguai, gerou um atrito com o Brasil, gerou reclamações brasileiras, né? O Brasil afirmou que o Paraguai estava subcontratando de forma intencional a energia garantida de Itaipu, de forma a pagar menos por essa energia, né? Segundo dados da Itaipu Binacional, o Paraguai consumiu 1.717 megawatts médios de energia em 2018. Para 898 megawatts médios, ou seja, praticamente 52% desse total, foi utilizada energia garantida, justamente a mais cara. No entanto, para os demais, 819 megawatts médios, ou seja, 48% da energia total consumida pelo Paraguai, foi utilizada a energia extra, que é justamente aquela mais barata, né? Em termos de comparação, o megawatt-hora, em 2018, de energia garantida, custou ao Paraguai 43 dólares e 80 centavos. E a energia excedente custou 6 dólares. Né? Além disso, a Eletrobras alegou que o Paraguai consumiu, em 2018, toda a parcela de energia garantida, contratada pelo país, toda a energia extra disponível e mais uma parcela da energia excedente destinada ao Brasil. Então, essa parcela, essa última parcela, a Eletrobras se recusou a pagar e enviou a conta de 50 milhões de dólares para Assunção. O acordo costurado em maio procurou resolver esse problema, e, na verdade, contemplou uma evolução gradual da contratação do Paraguai de energia garantida nos próximos 4 anos. De tal forma que hoje essa contratação, que está em 1.270
megawatts médios, iria para 1.534 megawatts médios em 2020 e atingiria em 2022 1.924 megawatts médios, né? Ou seja, sairíamos daquela situação em 2018, no qual o Paraguai contratou alguma coisa em torno de 900 megawatts médios, e iríamos para uma situação na qual o Paraguai iria contratar alguma coisa aproximadamente, né, alguma coisa próxima de 2.000 megawatts médios. Então era um salto significativo, né? Significa praticamente mais do que dobrar a contratação atual, né? Evidentemente que essa contratação maior, né, da energia garantida implicaria impactos sobre as contas do Paraguai, né? Na verdade, implicaria em 200 milhões de dólares a mais nas despesas do Paraguai com a energia de Itaipu, né? E segundo algumas estimativas no Paraguai, geraria um aumento de 18% nas contas de energia elétrica dos paraguaios, né? Evidentemente, quando os termos do acordo vazaram, em agosto, o impacto político, né, no Paraguai foi significativo, né? E esse impacto ele foi ampliado por um outro fato, que foi a retirada do acordo, né, da cláusula que permitia ao Paraguai negociar o excedente diretamente no mercado brasileiro e o favorecimento suposto a uma empresa privada que passaria a comercializar parte desse excedente diretamente no mercado brasileiro. E aí, em relação a esse ponto, né, cabe lembrar alguns eventos importantes, né? Em 2009, após 10 meses de negociação, o Brasil e o Paraguai assinaram um acordo que previa, né? O que previa esse acordo? Em primeiro lugar, o aumento de 200% da remuneração relativa à quantidade de energia cedida pelo Paraguai ao Brasil, o que implicava, né, de fato, em aumentar as transferências do Brasil para o Paraguai pela cessão de direito de um patamar de 100 milhões de dólares por ano para um patamar de 300 milhões de dólares por ano. O acordo também autorizava a construção pela Itaipu Binacional de uma linha de transmissão no território paraguaio com o objetivo de atender Assunção. E, em terceiro lugar, reconhecia a possibilidade de comercialização do excedente do Paraguai diretamente no mercado brasileiro. Não só, ou seja, fazendo com que não se limitasse ao Paraguai, né, negociar esse excedente com a Eletrobras, né, que era quem detinha o direito de comprar o excedente, né? Quem detinha o direito de comprar esse excedente era exclusivamente a Eletrobras. Em maio de 2011, já no governo Dilma Rousseff, o Congresso Nacional aprovou as bases financeiras, né, da revisão do Tratado de Itaipu. A linha de transmissão Itaipu-Assunção, de 500 kW, né, foi projetada pela Itaipu Binacional, construída sob sua supervisão, com recursos de fundo de convergência estrutural do Mercosul, e inaugurada em outubro de 2013. A regulamentação da venda de energia diretamente no território brasileiro foi objeto de grupos de trabalho, mas não chegou a termo, né? De tal forma que a Eletrobras continuou com a exclusividade de fato da comercialização do excedente paraguaio no mercado brasileiro. Aqui, mais uma vez, cabe chamar a atenção que a retirada de um direito dos paraguaios, né, mesmo que esse direito ainda não tivesse sido regularizado, mas, no entanto, esse direito havia sido acertado no acordo de 2009, essa retirada desse direito, quando vazou para a imprensa, gerou uma enorme confusão, né?
Somado a isso, né, a possibilidade que esse direito passasse a ser exercido por uma empresa, né, privada brasileira, favorecida na negociação, favorecimento este que, segundo denúncias, né, dos jornais paraguaios, contaria com o apoio de figuras ligadas ao Palácio do Planalto, esquentou de vez, né, a discussão. De tal maneira que, independentemente das diferentes versões, né, mais uma vez, né, as relações entre Brasil e Paraguai em torno de Itaipu estão em um momento delicado. E aqui cabe ter muito claro que esta relação, em função das grandes assimetrias existentes entre os dois países, sempre foi difícil, né? Para vocês terem uma ideia, no início, né, lá nos anos 70, a discussão envolveu até mesmo a Argentina, né, um contencioso que só foi resolvido com o acordo tripartite de 1979, né, envolvendo Brasil, Paraguai e Argentina, né, que regulou a utilização dos recursos hidráulicos, né, do Rio Paraná, entre o trecho que vai de Sete Quedas até a foz do Rio da Prata, né. Dizia-se na época que os argentinos temiam que em um conflito entre Argentina e Brasil, o Brasil poderia abrir as comportas, né, de Itaipu e a água toda desceria pelo Rio Paraguai e acabaria inundando Buenos Aires, né? Então Itaipu seria quase uma bomba hidráulica que o Brasil poderia usar contra a Argentina. Isso para a gente ver a que ponto chegou esses conflitos, né? Mas, no entanto, o ponto mais difícil do acordo foi aquele que envolveu a manutenção da geração da parte paraguaia em 50 Hz. Enquanto, né, que a geração brasileira ela se dava em 60 Hz. Né? Ou seja, o sistema brasileiro operava em 60 Hz e o sistema paraguaio em 50 Hz. O Brasil propôs ao Paraguai a conversão de todo o seu sistema elétrico, né, de 50 para 60 Hz. No entanto, a proposta foi recusada e a solução foi manter a geração em duas frequências, né, convertendo a parcela excedente paraguaia em corrente contínua e transportando para o Brasil. A solução era bastante onerosa, mas foi a única forma possível diante da recusa paraguaia, né? Dizia-se que, de fato, né, o Paraguai estava negociando com a Argentina a construção da usina de Jaciretá, e como o sistema argentino é em 50 Hz, se o Paraguai convertesse, né, a sua frequência para 60, ficaria encaixotado, né, praticamente num acordo com o Brasil. Enfim, a discussão foi bastante intensa, ela foi bastante difícil, mas no final o Geisel bateu o martelo e diz: vai ficar mais cara, vai ficar mais difícil, a solução não é ideal, mas vamos adotar a solução da conversão, porque senão essa usina não sai. E é importante que essa usina saia, né? O professor Antônio Dias Leite, né, ministro da Energia à época da assinatura do tratado, né, e também professor emérito do Instituto de Economia da UFRJ, né? Sem dúvida o economista da energia mais importante da história brasileira, ele dizia que a existência de Itaipu era fruto da obstinação do Gibson Barbosa, né? Que era justamente o ministro das Relações Exteriores. Ele chamava a atenção de como eram difíceis as negociações nas quais estavam presentes grandes assimetrias, né? Porque qualquer concessão por parte da parte mais fraca era entendida como prova de entreguismo, de traição, de lesa pátria, né? Enfim, essas negociações, quando envolvem grandes assimetrias, são negociações bastante difíceis. Isso o velho Dias Leite chamava a atenção. Nesse sentido, esse tipo de negociação envolve questões que vão além da questão energética, né? Por exemplo, no caso do acordo de 2009,
o aumento das transferências do Brasil para o Paraguai tinha como contrapartida a regularização da situação dos agricultores brasileiros no Paraguai, né, os chamados brasil-guaios, né. Havia, então, uma proximidade política, né, entre os presidentes, né, brasileiro e paraguaio, né, entre o Lugo e o Lula, né. Na verdade, a mesma proximidade que existe hoje entre o Rodrigues e o Bolsonaro, né. Contudo, não se deve ter ilusões, né, sobre essas proximidades, né? Nos anos 70, por exemplo, embora o Brasil, o Paraguai e a Argentina fossem governados por ditaduras militares, isso não facilitava as negociações, né? Enfim, estamos diante de um problema no qual o Estado brasileiro tem um papel determinante. A solução ela não vai ser técnica, né? Nunca foi técnica, mas sim política, né? Como sempre foi, né? E não há nada de errado nisso, porque é da natureza desse tipo de problema, né? Nesse sentido, um bom começo, né, é respeitar o Paraguai, né? O país tem o direito de receber, pela cessão da sua parte da energia de Itaipu para o Brasil, o país tem o direito de usar toda a energia extra de Itaipu e o país também tem a possibilidade de negociar o seu excedente no mercado brasileiro. São direitos que estão presentes, né, nos acordos firmados entre os dois países, né? Você pode se discutir a implementação desses direitos, né, dentro do quadro de negociações entre os dois países. Mas pode discutir essa implementação, mas evidentemente que não se pode negar a existência desses direitos. Considerando que o Tratado de Itaipu vence em 2023 e que tudo, né, terá que ser renegociado, o presente conflito é um sinal negativo, né, sobre o que pode acontecer em termos de transparência nos dois lados do Rio Paraná. E talvez com um possível agravante, né, que é a completa ausência, pelo lado brasileiro, de uma empresa estatal de peso nas negociações, né? Fruto da provável privatização da Eletrobras. Enfim, estamos falando de um jogo pesado, que envolve valores significativos, né? A energia total de Itaipu em 2018, né, gerou uma receita de 4,2 bilhões de dólares, né? Nesse caso, se a gente olha simplesmente para os 35% do total, né, que correspondem justamente à produção de energia não utilizada pelo Paraguai, nós estamos falando em alguma coisa da ordem de 1,5 bilhão de dólares, né? Então, esse é o tamanho do jogo que vai ser jogado daqui até 2023. Enfim, um tema importante e que deve ser acompanhado com bastante atenção. Enfim, meus amigos, obrigado pela atenção e nos vemos em um próximo programa do seu canal Ilumina.